Bem-vindos ao estúdio Eret Cosmos. Temos a honra de receber hoje o general Nicolas Richoux. Olá, Xavier Teitelman. Bom dia. Como ex-comandante da 7ª Brigada Blindada, você tinha metade dos tanques franceses sob seu comando. Quantos eram? Aproximadamente 100, cerca de 100 tanques. Leclerc, isso mesmo. No exército francês existem apenas 2 brigadas pesadas, a 2 e a 7, totalizando 200 soldados. A 2 fica em Estrasburgo e a 7 em Besançon. Comandei a 7ª Brigada Blindada. Bom, vou te provocar. Ainda há futuro para o tanque de guerra, considerando o que estamos vendo na Ucrânia? Vamos discutir sobre isso. Minha primeira pergunta é: quais eram os equilíbrios que tínhamos antes da guerra e como? Sabemos que a desproporção a favor da Rússia não permitiu vencer essa guerra. O tanque não é a arma absoluta. Não, o tanque não é. A arma absoluta, nunca foi. E, portanto, é ainda menos hoje em dia, onde estamos em uma linha de frente com trincheiras. O tanque é uma arma muito interessante porque é fortemente blindado, é rápido e tem um grande poder de fogo. Então é uma arma de ruptura. Mas quando estamos em linhas de frente estáticas, o tanque fica vulnerável. O tanque, a partir do momento em que fica estático, torna-se vulnerável à artilharia, à aviação e, como visto nesta guerra, também aos drones. Portanto, sua utilidade em uma linha de frente estática, de fato, está muito reduzida atualmente. Isso é absolutamente certo. Isso significa que o futuro do tanque está em risco? Não creio nisso. Porque amanhã, se houver uma ruptura, se quisermos ganhar a guerra, em algum momento será preciso romper. E para romper vai ser necessário blindagem. Então, provavelmente em condições um pouco diferentes das que conhecemos até hoje, porque o drone é um verdadeiro problema para o tanque hoje em dia, mas ainda será necessário pessoal sob blindagem para poder realizar esse avanço em profundidade. O que será permitido? Afinal, não sabemos quem vencerá. Então, o tanque provavelmente ainda tem uma utilidade, mas podemos falar sobre isso novamente. Vai ser realmente necessário revisar seu modo de uso de forma rigorosa nos meses e nos anos que virão. Ok, então, claro, é preciso evoluir. Estamos em uma batalha de trincheiras que limita a capacidade do tanque. Também vimos isso, por exemplo, na região de Kursk. O tanque era usado em planícies abertas onde havia movimento. Mesmo assim, os ucranianos conquistaram 1.200 km² em poucas semanas. Portanto, ainda há esse potencial. Mas se amanhã estivermos diante de guerras estáticas, móveis com trincheiras, será que seremos obrigados a ter tanques que servem simplesmente como peças de artilharia, mais ou menos fixas, móveis na retaguarda? Podemos realmente imaginar que poderíamos ter centenas de tanques novamente, que poderiam conseguir uma ruptura e causar impacto. Como imaginávamos? Nas doutrinas, o tanque tem utilidade na defesa, podendo servir como reserva, mas para protegê-lo, ele precisa estar na retaguarda, na base do leque da linha de frente, para poder intervir em um ponto da linha que esteja ameaçado. Essa será a sua primeira utilidade. Se você usá-lo como artilharia logo atrás da linha de frente, há grandes chances de que mais cedo ou mais tarde ele seja destruído. Mas quando falamos de uma ofensiva, a ofensiva e a ruptura, há 2 fases em uma ruptura. Há as tropas que vão abrir a linha de frente inimiga, então é preciso muitas tropas. 3 a 5 contra 1, então abrir a linha de frente inimiga, abri-la assim, como um alicate que a gente afasta. Então isso exige tempo, exige uma grande massa e provavelmente vai ser necessário, com perdas, um avanço. O que acontece é que quando a linha de frente é aberta, essas tropas geralmente já não têm mais força para explorar. E é aí que, se a linha de frente está aberta, os tanques avançam pela brecha e podem, nesse momento, explorar em profundidade. Se você enviar um tanque para uma linha de frente fortemente fortificada, com barreiras de campo, minas, etc., várias linhas em profundidade de trincheiras, inevitavelmente você vai ser destruído. Portanto, o tanque não pode, em nenhum momento, provocar a ruptura. Vai ser a artilharia, vão ser os High Mobility Artillery Rocket System, que vão limpar as minas com submunições que vão tentar abrir um pouco o terreno à frente. E nesse momento a ruptura pode ser possível. Hoje vemos mais tratores e sistemas de desminagem, muitos homens a pé, seguidos pelos tanques. É isso. Então, infelizmente, acredito que hoje a ruptura só pode ser... A ruptura é mais com a infantaria. A engenharia e a artilharia são absolutamente importantes. A artilharia vai esmagar o adversário e permitir avançar, enquanto a engenharia vai permitir desminar.
Quando isso for feito, o tanque poderá avançar. Ele continuará vulnerável, pois sempre haverá drones, etc. Mas ele poderá fazê-lo. E na ofensiva de Kursk, o tanque continua muito útil onde não há fortificações. Ou seja, isso permite avançar muito rapidamente, fazer 30, 50, 70 quilômetros em um dia e de surpreender o adversário antes que ele tenha tempo de se organizar. E se olharmos para eficiência, ou seja, a relação custo-benefício, né, ao analisar os equivalentes às eficácias dos Strykers, ou na França, por exemplo, o Jaguar, será que a gente não poderia ter peças ainda mais leves, com canhões um pouco menores, mas com os famosos novos projéteis perfurantes? E em maior quantidade, por um preço menor, não seria interessante apostar na quantidade? Sim. Provavelmente podemos ter peças mais leves e produzir mais delas. Em um teatro de alta intensidade, a blindagem é essencial para ter a proteção do combatente. O Jaguar é um veículo criado para operar na África, podendo ser transportado por via aérea no A400M, mas que mesmo assim ainda não foi feito para o combate de alta intensidade. O Stryker, por sua vez, é um veículo de combate, de infantaria mecanizada, enquanto o Jaguar hoje não é. O viatura blindada de combate de infantaria, eu tinha viatura blindada de combate de infantaria, eu tinha 3 regimentos de viatura blindada de combate de infantaria na minha brigada. Sim, é bem pesado. Eles têm rodas, mas ainda assim é muito peso. Quem é capaz de ir buscar o adversário no meio do tiroteio, protegendo o combatente? O tanque muito leve, como o Amixis Reconhecimento e Combate, que considerávamos um tanque. Eu mesmo comandei uma unidade de Amixis Reconhecimento e Combate quando era capitão. É uma blindagem pequena, protege contra os 5,56 e o 7,62, mas não além disso, até o 12,7 começa a perfurar. Então, de fato, se você usar veículos muito leves em uma ofensiva, vai acabar sendo destruído. A blindagem é absolutamente indispensável, então sempre é preciso encontrar o equilíbrio entre mobilidade, blindagem e poder de fogo. Em um combate de alta intensidade, a blindagem sempre será crucial para um exército que pretende romper as linhas inimigas em algum momento. E você imagina daqui a 10 ou 15 anos ter mais drones terrestres pesados? Normalmente, tanques não tripulados seriam coordenados por um chefe de pelotão posicionado mais atrás. Sim, é possível, mas as condições do MGCS ainda são desconhecidas. Mas o MGCS, o Main Ground Combat System, o tanque que estamos produzindo com os alemães é, na verdade, o equivalente ao S-Combatante do futuro que você conhece bem. É o avião que estamos produzindo com os alemães para o futuro? Bem, terá todo um ambiente, ele estará conectado com drones, talvez drones terrestres, mas também drones aéreos que poderão voar ao mesmo tempo que ele, iluminar o terreno à frente e possivelmente combater drones inimigos. O tanque deve avançar protegido, pois se estiver sozinho, será facilmente destruído nos dias atuais. Uma das grandes mudanças do campo de batalha hoje é a impossibilidade de se proteger. É muito complicado e não há mais proteção nem de dia nem de noite. Na minha juventude, quando estávamos em um tanque, fazíamos uma manobra. Ficar no meio de uma floresta ou atrás de uma colina já oferecia certa proteção contra os tiros. Aviões e helicópteros eram raros, aparecendo ocasionalmente. Havia riscos, mas eram bem limitados. Hoje em dia, de noite, aconteça o que acontecer, um drone pode aparecer, largar uma bombinha pelas escotilhas e aí destruir um tanque de 10 milhões de euros com uma bombinha e drone de algumas centenas de euros. Então é isso. E isso é muito exaustivo para o combatente, de fato, né? Ou seja, a ameaça é multifacetada, né? Ela vem de todos os lados, né? O tempo todo. Por outro lado, o tanque do futuro estará muito melhor protegido contra essas ameaças por todo o ambiente conectado que ele terá ao seu redor. Então isso significa duas coisas. Significa que há mais equipamentos ao redor para protegê-lo com sistemas de defesa anti-hidrogênio e... Mas também mais caro. Então, isso também significa uma corrida. Claro, nunca devemos esquecer disso. Os equipamentos são vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Produzir um T-34 ou um Sherman não é o mesmo que produzir um Leclerc, um Challenger ou um Abrams. Isso custa muito mais caro e a conectividade que será produzida amanhã vai encarecer cada sistema de armas. E, na verdade, é um sistema de sistemas. Conhecemos os sistemas de armas, mas existirão sistemas de sistemas que são sistemas interconectados que permitirão uma proteção coletiva, de criar uma espécie de bolha, no final das contas, que permitirá avançar. Isso custará muito caro para os exércitos, portanto, é absolutamente necessário aumentar os orçamentos de defesa. Então, parto do princípio de que aceito a ideia de que o tanque ainda será útil amanhã. Mas, por outro lado, será que a sua importância relativa
no contexto de um combate, não vai diminuir em favor de uma força maior? Outros pequenos equipamentos que vão acompanhá-lo? Não será mais a peça principal, eu acho. Acho que isso continuará sendo uma peça principal, porque quando vamos para o solo, vocês são obrigados em algum momento a ter tropas em terra que vão lá. Os drones não vão vencer a guerra, mesmo um não tripulado pode ir direto para frente. Mas em algum momento é preciso ocupar o terreno, então sempre vamos precisar de homens para acompanhar. Então eu ainda acho que o peso dos drones, sejam eles terrestres ou aéreos, vai aumentar para poupar vidas humanas. Mas em algum momento, se quisermos conquistar, se quisermos ocupar a trincheira do outro lado, quando estivermos lá, não vamos equipá-la com drones. Vai ser preciso ter pessoas no local. E também sempre existe a questão do papel central do homem que toma decisões no combate. Em resumo, não é confiável combater os drones. Esse é o problema ético, o que chamamos de sistemas de armas letais autônomas, os sistemas de armas letais autônomas. Ou seja, eles poderiam decidir e discriminar independentemente qual é o alvo à frente. E isso é algo que nossos adversários provavelmente estão dispostos a fazer, mas não nós, ocidentais, porque isso levanta um problema ético muito sério. Como distinguir uma mãe em uma cidade com seu carrinho de bebê e um combatente? Por exemplo, ao olharmos para o terreno, onde falávamos do MG6, estamos mais próximos do horizonte de 2045. Existem elementos concretos de evolução que vemos na Coreia do Sul, na Rússia, na Ucrânia, nos Estados Unidos? Há coisas hoje que te levam a dizer isso? Achamos uma chave, uma direção? Talvez precisemos apenas nos proteger e detectar drones de forma mais eficaz, sem expectativas de uma revolução iminente. Então, é difícil dizer. Os trabalhos sobre o MGSS não estão avançados o suficiente para afirmar isso. Sempre haverá uma plataforma semelhante a um carro de combate, independentemente de qual seja. Eu acho que isso não será uma revolução, não acredito que seja uma revolução. Por outro lado, o que vai ser a revolução é o ambiente de fato. É a conectividade, como a usamos, como, por exemplo, drones que protegeriam ou atacariam os drones inimigos, ou que seriam capazes de reconhecer em apoio ao tanque como unidades de reconhecimento. Antes, verificar a quilômetros de distância se há inimigos e qual é a tua ameaça. É isso que realmente vai mudar. O tanque necessário, provavelmente sobre lagartas e sempre com tripulação interna e um canhão. E isso certamente será otimizado com muitas coisas, mas não acho que seja uma revolução. Isso não é uma revolução. Revolução não é o sistema de armas, é o sistema que vai junto. Então, é o sistema de sistemas que vai realmente trazer uma grande mudança. No campo de batalha, mesmo no Leclerc Evo, a evolução após o XLR, eles colocam um quarto homem de volta para gerenciar esse ecossistema ao redor. Sim, ou seja, o problema de tudo isso é que vai ser cada vez mais necessário ser politécnico para gerenciar um tanque em movimento. Na verdade, são telas, etc. É preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então é realmente muito complicado. Isso vai ser caro e, ao mesmo tempo, vai exigir pessoas. Uma tecnicidade aumentada, uma tecnicidade que será preciso ser capaz de gerenciar sob o estresse da batalha. Tudo isso não é simples, não podemos permitir que a tecnologia elimine o combate. Quando nos concentramos em uma tela, como ao usar o celular, deixamos de perceber as pessoas ao nosso redor. Não podemos deixar a tecnologia matar o combate, ficando tão obcecados pela tela que nem vemos mais o adversário à nossa frente. E então, no final das contas, será que quando nos obrigamos a ter tecnologias muito avançadas que acabam custando muito caro, será que não existe um risco? Diante de um país como a Rússia, que é capaz de produzir muito em baixa qualidade, aceitando muitas perdas, será que no final das contas não existe o risco de perdermos essa guerra? Isso quer dizer que a quantidade ainda é um elemento importante, né? Apesar de tudo o que podemos dizer. Mas isso também significa que a tecnologia, quando não se tem quantidade, permite compensar muita coisa, de fato. Mas não se pode esquecer, quando se quer avançar, que a quantidade continua sendo um elemento fundamental do combate. De qualquer forma, é preciso aceitar as perdas. Porque não se pode dizer que vai avançar, que vai ganhar uma guerra protegido por um tanque, e também sem ter perdas. Uma ofensiva em uma frente na Ucrânia será extremamente consumidora de homens. As sociedades ocidentais estão prontas para aceitar tais perdas? E então, com nossos 200 tanques, quantos seriam necessários? Lá, nossos 200 tanques são bem poucos comparados aos 1.000, 1.500, talvez 2.000 que eles perderam. 3.000? 3.000 a gente sente agora.
Mesmo já estamos em 15 mil, talvez 20 mil, em termos de todos os veículos blindados. Mas, Então, se tivermos 3 mil tanques com 200, a gente vê, aguenta um mês, 2 meses, talvez, supondo que estejam bem protegidos e que possamos preservá-los. Mas, de fato, hoje, se aumentarmos o orçamento para 3,55, talvez seja necessário pensar em várias centenas de tanques adicionais. Serão essas as escolhas que faremos? Temos outras opções. Nos caminhos de programação, vemos claramente que o espaço e o cyber são muito importantes. muito importante. E que muitas vezes os aumentos de orçamento, como podemos ver, a lei de programação que foi votada está sendo cumprida, sendo uma das primeiras que vi na minha vida que está sendo cumprida. Bem, essa lei de programação é apenas uma compensação em relação aos anos em que estivemos em restrição. Lembro que em 2014 e 2015 o orçamento da defesa deveria estar em 31 bilhões de euros. Temos mais de 50 bilhões e agora estamos em 2%. Para chegar a 3,5% ou 5% é um orçamento de 100 a 120 bilhões de euros. Seria preciso recalcular isso com precisão. E então é uma outra dimensão. É preciso que a nação aceite fazer esse esforço. Vamos lá, muitos tanques bonitos, mais tanques para evitar que a gente precise usá-los. Bem, é isso, é tão... Empacotem o Parabellum para ter paz, esteja preparado para a guerra desde os tempos de paz. Porque quando se constrói um aparato militar, é um projeto para 10, 20 anos, não é? Eu decido criar e está feito amanhã de manhã, porque primeiro é preciso produzir em massa, né? Isso é muito complicado. Além disso, é necessário ter homens para servir. Se você cria um regimento, por exemplo, para ter 800 ou 1000 tanques, será preciso criar regimentos de tanques. É necessária uma pirâmide de patentes para formar oficiais, processo que leva de 15 a 20 anos. Vários anos para formar um suboficial, técnicos, e tudo isso leva anos. Para recriar um exército mais robusto e com maior efetivo, a França precisará começar a investir nisso imediatamente. Talvez 20 anos. Você tem uma pergunta sobre o Império Romano fora do assunto? Sim, no Império Romano existia um equivalente aos carros de combate. Ah, sim, é a legião. Muito claramente, a legião é a ferramenta de avanço. É o legionário romano, ele possuía seu próprio ambiente, com um sistema de sistemas que eu denominava de sistema de armas legionário. E o sistema de armas legionário é a legião, que é feita para o avanço. Então, o bloco que ataca, esses 6 mil homens, mas ao redor há todo o ecossistema. Existem cavaleiros auxiliares, mas isso não significa que eles sejam inúteis. É crucial que tenham sido fornecidos pelos germanos, gauleses e outros povos. Havia arqueiros, né, vários milhares de arqueiros, muitas vezes fornecidos pelos asiáticos, porque os arqueiros asiáticos... Isso podia atingir quase 500 mil homens. Havia fundeiros, havia absolutamente de tudo. E então, de fato, o exército romano era um verdadeiro ecossistema no centro do qual... Mas o exército romano não é só a legião, é tudo isso. Eles inventaram o combate interarmas. Havia agrupamento tático interarmas naquela época. Absolutamente, pois era o que chamávamos de vestilações. E então éramos capazes de formar, a partir das legiões e dos auxiliares, unidades de marcha com os componentes exatos de que precisavam para cumprir uma missão. Atualmente isso é conhecido como agrupamento tático interarmas, antigamente chamado de vexilação. Então a gente não inventou absolutamente nada. O combate interarmas moderno, artilharia, engenharia, cavalaria, infantaria, etc., foi inventado pelos romanos, isso é uma certeza. No centro do qual o carro era essa infantaria romana. Eles tinham o conceito de carro, mas os carros chegaram depois, não é muito boa, em geral. Muito obrigado, esperamos que tenham gostado e nos vemos em breve no Estúdio Recosmos.